Nós estamos aqui hoje para bater um papo, para vocês entenderem como que funciona essa consultoria em relação aos tratamentos ortodônticos híbridos. Todos os tratamentos que forem submetidos lá no site lá da New Aligner passam por uma prévia avaliação pelo nosso corpo de ortodontistas, e quando eles acham que é um tratamento ortodôntico híbrido, eles encaminham para mim e eu entro em contato com vocês, e aí a gente vai discutindo em relação ao caso clínico TOI, como que a gente deve proceder, e vocês vão entender como é que funciona. Então a gente bate o papo com vocês, define realmente a linha, né, que a gente vai estar tratando esses pacientes junto, né, nós junto com vocês, dentistas, e aí vocês recebem uma apresentação no consultório, seja ela em PowerPoint, seja ela em Keynote, para que você use até para apresentar para o seu paciente, para ele entender todos os passos que eles vão passar pelo seu tratamento e te ajudar até na venda disso. Então vamos lá. Você fez uma avaliação com a nossa apresentação matadora de venda e fechou um caso. E esse caso você está na dúvida se esse caso é só para New Evolution, isso é para ortodontia autoligável fixa, se já pode ser só com alinhadores ou se vai fazer um TOI, juntar as duas filosofias. Então a primeira coisa que você tem que fazer é submeter esse caso lá no site. Submeter é o quê? Subir o caso lá no site. Então você vai digitar www.newaligner.com.br, vai fazer o seu cadastro, é muito simples, e vai lá colocar esse seu paciente que tem toda uma documentação exigida para que isso. Então, quais são a documentação? Tudo que a gente já pede. As fotografias extrabucais, não esqueça de pedir a lateral sorrindo, é importantíssimo a lateral sorrindo, as fotos intrabucais, a panorâmica, a tele e o escaneamento superior e inferior. Essa é a documentação para que você submeta um caso lá no site da New Aligner, ok? Feito isso, vai passar por uma junta de ortodontistas, juntamente com um bate-papo com vocês e o que vocês escreveram lá no site, nós vamos direcionando esse caso dentro dos limitadores, dos alinhadores, se já dá para fazer com alinhador ou se nós vamos fazer TOI. Se for alinhador só, fica lá com o Dr. Mário, fica lá com o Dr. Cláudio. Se for TOI, redirecionam para mim. Eu fiquei com o responsável pelos planejamentos e pela assessoria do TOI de vocês. Então vamos dizer que você submeteu esse caso e esse caso ficou TOI. Primeira coisa que eu vou fazer para você é te dar uma ligada ou te mandar um WhatsApp. Falar, doutora, você colocou aqui um caso aqui no nosso site, e ele foi avaliado por nossa equipe de ortodontistas e eles chegaram à conclusão de que o caso é um tratamento ortodôntico híbrido. E aí o híbrido está sob minha responsabilidade. E eu começo a bater um papo, bastante gente entrando aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. E eu começo a bater um papo com vocês, entendendo mais aquele caso. Tá? Entendendo qual é a queixa principal do paciente, qual é a demanda que o paciente está atrás, e o que você, professor grande Luiz, e o que você está pensando sobre esse tratamento. E aí a gente começa a bater um papo para formar uma linha de raciocínio, e através dessa linha de raciocínio a gente ir para um perfeito diagnóstico, planejamento do caso, e aí eu te mando uma apresentação em PowerPoint ou Keynote para você mostrar para o seu paciente, para você estar até te ajudando, se ainda não vendeu, a vender esse caso aí para você. Então esse é um caso clínico que foi submetido lá no site da New Orthodontics, tá? Foi submetido lá no site e foi avaliado e falaram para mim, olha, esse paciente é TOI. Ok. Entrei em contato com o colega e começamos a discutir sobre esse caso. Tá? Então é um paciente adulto com 38 anos de idade. E ele tinha uma demanda que ele vinha de uma indicação de um profissional, de um protesista, que é um tratamento para ortodôntico pré-reabilitação.
Então, primeira coisa que a gente faz? Faltou aí a foto lateral sorriso, tudo bem. Não esqueçam de acrescentar a foto lateral sorriso. Se você pede lá para o centro radiográfico, anota que você quer a foto lateral sorrindo. Se você não pede, você mesmo faz. Então, a primeira coisa que a gente faz é análise facial. Ninguém ignora a cefalometria, mas vocês sabem que a gente dá uma ênfase muito maior para a análise facial. Então, olhando o paciente aí com o seu óculos Ray-Ban ultramoderno, comprado lá na Quinta Avenida em Nova York, eu vejo ele numa norma frontal, em repouso, uma face harmônica, apesar que a barba, né, esconde um pouco, a gente fica um pouco limitado para a gente ver. A frontal, um sorriso, que eu já vejo que o paciente, quando sorri, não expõe todo o seu incisivo superior, então ele já tem uma linha do sorriso muito baixa, isso envelhece um pouco o paciente. Se for possível melhorar, a gente vai melhorar, mas se não for possível, nós vamos pelo menos não piorar isso. E de uma forma lateral, você percebe o paciente com um perfil de face bom, um bom perfil, né? Parece ser uma face um pouco mais quadrada, uma face um pouco mais curta. Então, sendo assim, é uma característica dessas faces a não exposição total desses incisivos centrais superiores. Então, continuando na nossa análise, a gente vem falar, e o que eu falo que é o mais importante de todo o tratamento, é a gente resolver a queixa principal do nosso paciente. Lógico que a gente tem que resolver tudo, mas a gente não pode esquecer da queixa principal desse paciente. Então, ele relatava duas queixas principais, que ele estava mordendo com os dentes da frente como se fosse uma mordida em topo na região anterior, e que ele tinha perdido 2 dentes embaixo e que precisava fazer uns implantes. E quando ele passou por uma avaliação com um protesista, ele viu que precisava então melhorar essa relação, né? Não podia ficar com essa relação de topo. Percebe ali que o incisivo central superior dele tem uma coroa provisória, não sei se está dando para ver pela distância. Deixa eu ver se eu mexendo aqui, se consegue visualizar. Mas vai aparecer mais um zoom disso aí. E aí, então, ele pediu para reabilitar porque o trespasse não dava para, né, restaurar, refazer essa coroa do 11, porque ele tinha uma mordida em topo na região anterior, tá? E aí, então, ele encaminhou para esse tratamento ortodôntico e para verticalizar os segundos molares, porque como ele perdeu os primeiros molares inferiores há muito tempo, acabou que os segundos molares mesio-angularam para o espaço do 36 e 46 e precisava então verticalizar. Aí, o que é importantíssimo, tá? Falando aqui, quando vocês forem submeter o caso lá no nosso site, lá no newaligner.com.br, é que você nos forneça o maior número de informações possíveis. Detalhe o máximo que você conseguir detalhar esse caso. Quanto mais informação, melhor será o diagnóstico, melhor será o planejamento nosso. Tá bom? E veja que esse colega nosso, ele foi bem minucioso nas observações dele. Então ele já pôs ali, ele mesmo já sabia, já definiu que o tratamento era um tratamento híbrido, um tratamento TOI, e que precisava corrigir o giro do 17, do 27, expandir o superior, porque tinha uma mordida cruzada na região do 37 e 47 com o 17 e o 27. Precisava verticalizar o 37 e o 47 e abrir o espaço e manter esse espaço protético do 36 e 46. Aliás, ele não deseja implante, eu me confundi, vai fazer uma prótese fixa, tá? O paciente não quer implante, decidiu que vai fazer uma prótese fixa. Aí não vem a nós aqui definir isso, né? Nós estamos fazendo ortodontia, mas foi o que o paciente acabou conversando com o profissional que vai fazer a reabilitação dele. Corrigir o overjet e overbite, né? Por meio de desgastes dos incisivos inferiores e seguir de retração incisiva inferior. Isso tudo foi o colega que colocou lá no site. Veja que a gente está cheio de informação aí que nos ajuda no diagnóstico e nos ajuda no planejamento desse caso. E ele colocou uma observação que eu deixei em vermelho ali, porque tudo que é
algo muito relevante, eu coloco lá em destaque maior em vermelho, está lá, cuidado na aplicação de attachments de extrusão dos incisivos superiores devido à presença de uma coroa provisória no 11. Então você vê que ele chama a atenção disso e é muito importante. Então, mais uma vez, eu peço para vocês que coloquem o maior número de informações que vocês tenham sobre esse caso, que vocês tenham sobre o paciente, que isso nos ajuda muito e ajuda também a agilizar o processo. Tá? Agiliza o processo de quando vocês chegam até vocês irem recebendo os setups digitais de aprovação e a gente dá andamento do caso o mais rápido possível. Tá bom? Então vamos lá. Analisando agora, analisamos a face do paciente, ouvimos a queixa principal dele e ouvimos o que o profissional nos relatou. E aí vamos olhar agora, fazer o exame intrabucal. Então dentro do exame intrabucal são as 5 fotos normais que a gente sempre pede para vocês. Peça para que façam as fotos com espelho, a foto oclusal superior, a foto oclusal inferior, com abridor de boca, para que a gente tenha a maior imagem, o mais nítido possível. Você vê que essas fotos aí, não sei se foi o colega que tirou ou se foi o centro radiográfico, mas são fotos muito bem tiradas que nos ajudam bastante, tá? Nos ajudam bastante. Então nós já vamos avaliar já cada uma, já. Então, avaliando depois a radiografia panorâmica e já começando a pensar nos planejamento, no diagnóstico e planejamento desse caso. Então nós vimos lá, voltando aqui um pouquinho, a gente observa aqui que esse molar aqui, o 17 e o 27, eles precisam melhorar a angulação e precisam ser instruídos. Eles estão intruídos em relação ao resto dos dentes. Então é uma coisa que acontece, né? Você perde o 16 e o 26 há muito tempo, e às vezes o tempo que perdeu o 26 e o 17 já estavam ou na boca ou em alguma situação onde eles não conseguiram chegar no lugar certinho do 16 e 26 e acabaram angulando para mesial, e aí eles ficam com essa intrusão aí um pouquinho fora a mesioangulação dos molares inferiores, que podem ter também ajudado a intrusão desses molares superiores. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, no superior, instruir o 17 e o 27. Só que para eu instruir e verticalizar, melhorar a angulação desse bracket. Só que para isso, você observa lá que eu tenho o 37 e o 47, mesioangulado, extruído, com a sua crista marginal distal extruída, e que esse posicionamento desses molares inferiores prejudicam a extrusão e a correção da angulação, alinhamento e nivelamento desses dentes, certo? Então, quando a gente vai para a radiografia panorâmica do paciente e começa a pensar e definir esse diagnóstico e planejamento, a gente vê o seguinte: o 17 precisa instruir e precisa corrigir a angulação. Eu preciso jogar essas raízes para mesial. A primeira coisa que eu já falei até em umas lives anteriores, que a gente tem que pensar em qualquer movimento que a gente vai fazer com esse molar, seja de distalização, seja de mesialização, de intrusão ou de correção da sua angulação, quer dizer, numa verticalização, é a relação da raiz desse molar com o assoalho do seio maxilar. E aí, quando eu avalio isso, eu vejo que a raiz do meu molar está em contato. Eu vou tirar aqui do tripé um pouquinho, eu vou avançar. Olha lá. Cheguei mais perto para vocês verem, ó, que eu preciso instruir e verticalizar, porém a raiz desse molar está em íntimo contato com a cortical do assoalho do meu seio nasal. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir corrigir essa angulação. Eu só vou conseguir corrigir a extrusão. E aí é um detalhe, porque a hora que eu instruir, como ele vai estar mesioangulado, vai aumentar esse triângulo negro e vai ter um probleminha aí que eu posso tentar minimizar esse acúmulo de alimento
fazendo um pouco de desgaste interproximal e às vezes aumentando até essa angulação desse molar. Mas é um problema que isso vai acontecer. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que se antecipar, você já sabe que isso vai acontecer, você tem que falar para o teu paciente, não esperar que o teu paciente venha falar para você. Aí ele vira e fala para você o seguinte, ele fala, ó, doutor, realmente você arrumou o dente, deixou ele equilibrado, bonitinho, só que nesse lugar não acumulava tanto alimento como está acumulando agora. Então, se você não já falou isso antes para ele, cria uma falsa sensação de que foi que você que criou isso para ele. E na realidade você não criou nada. Foi o posicionamento do dente que acabou gerando isso daí. Que a gente pode tentar depois minimizar esse problema. Mas que fique claro para ele, já na primeira consulta, você se antecipando e falando isso para ele, para que não tenha depois que você está se justificando sobre isso, tá? Então, sempre fale tudo na primeira consulta, os prós e os contras, para que depois o paciente ele vai acompanhar e vai olhar o que você falou. Se você falou o que você falou que vai acontecer, ele fica olhando e começa a perceber que você sabe do que você está falando, que você tem controle do que você está falando, e isso te gera ponto positivo, tá? Eu sei que você não tem culpa disso, mas se você não se antecipar a isso, o teu paciente pode achar que foi você que criou isso. Então isso que eu estou falando para você, e essa apresentação que você está vendo aqui agora, é a apresentação que o nosso colega recebeu, que eu fiz para ele, do planejamento do TOI, tá? Então é nesse nível, é nesse naipe aí que vocês vão estar recebendo aí a apresentação no consultório de vocês. Vamos continuar lá. Então, vamos agora analisar o que vai acontecer do outro lado, porque no outro lado a gente também precisa fazer essa verticalização desse molar. Então, o 27 também precisa ser instruído e também precisa ser corrigido ou jogar essas raízes para mesial, melhorar a inserção, deixar o paralelismo radicular. E de novo nós vamos avaliar a relação dessa raiz com o seio maxilar. Eu vou de novo mexer aqui para você ver. E você vai perceber que desse lado, para eu verticalizar esse molar, está mais fácil. Porque as raízes vão tender a sair do seio maxilar, né? Aqui elas teriam que entrar no seio maxilar, remodelar essa cortical, e a raiz tinha que entrar para dentro do seio para verticalizar esse molar. Aqui não, ó, a raiz está saindo, tá indo contra o seio maxilar. Então aqui é um movimento totalmente possível e mais favorável de acontecer, porém avise que pode haver limitação na correção dessa angulação e que desse lado também pode aparecer um triângulo negro ao final da verticalização desse molar. Então esse é o primeiro passo que a gente vai avaliando, o que pode acontecer com esses molares aí, já que eu preciso instruir e verticalizar, e eu vou passar para o paciente se eu posso ou se eu não posso, qual é a limitação que eu tenho disso ou não. Se é favorável, se não é favorável, o que a gente vai precisar fazer ou não, certo? No molar inferior, eu preciso verticalizar esse molar, para que esse dente abra um espaço para o protético lá, para o protesista, melhor dizendo, fazer a prótese fixa melhor. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque um movimento de verticalização de molar, ele pode gerar extrusão, e ele já está extruído. E se ele extruir, eu não vou conseguir melhorar os molares superiores, e pode até abrir essa mordida na região anterior. Então eu tenho que fazer uma verticalização com intrusão. Não é só verticalizar, eu tenho que verticalizar e intruir, tá? Tanto de um lado quanto do outro lado. Eu tenho então a relação dos meus molares, ficou assim. Então esse é o estudo que você está recebendo em relação aos molares. É nesse nível que você vai receber a apresentação. Então aí a gente faz agora uma avaliação individual. No superior, quais são as conclusões que eu chego desse diagnóstico? Eu tenho a anodontia do 18, do 16, do 26 e do 28.
eu tenho a mesioangulação do 17 e 27, a intrusão do 17 maior que a intrusão do 27, eu tenho desgaste da cúspide do 13 e do 23, coroa provisória no 11 e mordida em topo ou cruzada. Nessa visão a gente dá a impressão que está topo, em topo de molares superiores. Tá bom? No inferior, o que eu vi no inferior? Eu estou vendo no inferior que a gente tem uma anodontia do 38, 36, 46 e 48, por isso que o 37 e o 47 mesioangularam, e aí nós vamos ter que verticalizar esses dentes, a gente já vai mostrar já como é que nós vamos fazer a verticalização desses molares inferiores. Classe 1 de canino, classe 1 de pré-molares, a linha média inferior desviada 1 ou 2 milímetros para a direita, e o paciente tem um zênite gengival do 11 mais baixo em relação ao zênite gengival do 21. Tá? Então isso foi o que eu observei no superior e no inferior. Numa oclusal, o que eu vejo? As anodontias, que a gente já viu, giroversão mesial do 17 e 27, giroversão distal do 14 e do 24, giroversão distal do 13 e coroa provisória no 11. E no inferior, eu vejo a anodontia do 38, do 36, do 46, do 48, a mesioangulação do 37 e 47, giroversão distal do 35 e a giroversão do 32 e do 42. Beleza? Então você está vendo aí que nós estamos ainda discutindo, avaliando, preparando o nosso diagnóstico para definir o nosso planejamento, certo? E você recebe desse jeitinho aí. E aí surgem para mim algumas dúvidas durante o meu diagnóstico e pensando no tratamento. A primeira dúvida que surgiu para mim: o 13 e o 23, que estão com as cúspides desgastadas, automaticamente esses dentes foram desgastando e sofrendo uma extrusão. Né? Eles vão extruindo e desgastando, ou desgastando e extruindo. E para mim surgiu uma dúvida de que será que o profissional ele vai intruir esses dentes para reconstruir essas pontas de cúspide e restabelecer o zênite gengival? Então, vou dar um zoom para vocês entenderem aqui, agora dá para ver grandão. Aqui dá para ver, olha lá a intrusão do 17 e a mesioangulação do 17. Então, o que eu percebi? A ponta de cúspide desgastada fez com que esse canino extruísse. Vou comparar com o zênite gengival do lateral. Veja que em relação ao lateral ele já está mais baixo que o lateral. Então isso mostra para mim, é um ponto de diagnóstico muito importante. Por quê? Porque na hora da colagem eu já vou posicionar esse acessório mais para incisal, para que a hora que o fio 014 cria a deflexão, já intrua esse canino, restabelecendo o zênite gengival desse paciente e abrindo espaço para que seja reabilitado ao final do tratamento, ou pode-se fazer até uma restauração de resina ali provisória enquanto o tratamento está em andamento. Tudo bem? Então eu faço essa colagem diferenciada nesse 13, para intruir o 13, para reabilitar o zênite gengival e a ponta de coroa. Isso tudo é discutido com o profissional, e o profissional discute com o reabilitador, e nós três, em comum acordo, vamos fazendo o planejamento junto. Outra coisa, do outro lado, então, na minha dúvida ainda, mesma coisa, vamos avaliar o zênite gengival do canino, ele está um pouco mais alto do zênite gengival desse lateral. Então, desse lado já está um pouco melhor. Então, vamos reparar como é que está em relação ao central. Ó. Em relação ao central, o zênite gengival do canino está mais baixo. E eles têm que estar mais ou menos no mesmo nível, né? Então, nessa situação, eu também preciso intruir esse canino. Vou fazer uma colagem diferenciada nesse canino, para que quando eu passar o fio 014, ele já crie uma deflexão nesse arco e já faça a intrusão desse canino para que eu restabeleça o zênite gengival dele e crie espaço para a reabilitação da ponta de cúspide desse canino, devolvendo a função. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. A minha segunda dúvida que eu mandei para o nosso colega. O 11, você vai intruir esse 11 ou você vai fazer uma gengivoplastia no 11 para
equilibrar o zênite gengival em relação ao 11 e o 21, o que você vai fazer? O aumento de coroa e tal. Olha lá, perceba que o zênite gengival do 21 está numa situação e o do 11, que é uma coroa provisória, está mais baixo. Então esse dente aí também sofreu desgaste, foi instruindo, sofreu desgaste. Então aqui, esses 11, ele teria também que intruir. Então eu já faço o quê? Uma colagem diferenciada também no 11, com esse bracket um pouco mais para incisal, que a hora que eu passar o fio, esse dente vai intruir e restabelecer o zênite gengival. Então o 13, o 11 e o 23, eles têm que ter uma colagem diferenciada. A colagem deles não pode ser baseada pela borda incisal, porque a borda incisal foi instruída, foi desgastada. Então a gente tem que fazer uma colagem nesses dentes pela borda cervical. Aí eu estou preparando uma aula de colagens diferenciadas e nós vamos mostrar isso para vocês numa live mais para frente, tá bom? Então isso aí eu estou discutindo as minhas dúvidas com o colega sobre o caso dele, que ele colocou lá no nosso site, que nós decidimos que é um TOI. E ele pediu que a gente corrigisse essa linha média. Então veja que a linha média inferior, ela é mais fácil de corrigir quando a gente tem apiamento. Então quando a gente não tem apiamento, requer um pouco mais de atenção. O que a gente vai fazer? Percebe que a gente tem um leve apiamento, umas pequenas giroversões em relação a esses 4 incisivos aí inferiores, né? Então o que a gente vai fazer? A linha média está desviada para a direita de 1 a 2 milímetros. Eu coloquei de 1 a 2, mas praticamente acho que é 1 milímetro só. Então eu preciso jogar essa linha média para a esquerda. Como é que eu faço para jogar essa linha média para a esquerda? Eu vou fazer, olha lá, tá vendo o desvio que eu tenho da linha média? É 1 milímetro para lá, mas foi uma das questões abordadas. Agora eu não me lembro se pelo paciente ou pelo profissional que pediu que corrigisse. E lógico, vamos corrigir. É passível de corrigir? Vamos corrigir, com certeza. Tá? E aí, só que tem os detalhes para a gente corrigir. Como é que é o detalhe para a gente corrigir isso? Eu tenho que fazer o desgaste só nos lados dos dentes para onde eu quero que a linha média se dirija. Então, se eu quero que a linha média se dirija para a esquerda, eu vou fazer desgaste interproximal nos incisivos da esquerda. Se eu quero que a linha média se dirija para a direita, eu vou fazer os desgastes interproximais dos dentes da direita. E agora, se eu tenho a linha média centralizada, aí eu faço o desgaste interproximal em todos os dentes, se assim for necessário, tá? Então, lembra que ele tem uma mordida de topo ali na frente, e nós vamos dar uma lingualizada também nesses incisivos inferiores. Então, quando a gente for com os strippings do lado esquerdo do paciente, direito da foto, a hora que a gente começar a lingualizar esses dentes, automaticamente o 41 e o 31 migram para a direita, como mostra a seta azul. Então onde que eu vou fazer o desgaste? Eu vou fazer na mesial do 33, na distal do 32, na mesial do 32, na distal do 31 e na mesial do 31. Só nessas estruturas. Quanto? Eu faço aí pelo menos um desgaste interproximal duplo. O que é isso? Primeiro eu começo com uma lixa simples, depois eu pego a lixa e dobro ao meio, e ela fica uma que eu chamo de desgaste interproximal duplo. Então eu vou passar uma lixa dupla entre o 32 e o 33, entre o 31 e o 32, e somente na mesial do 31. Exatamente, ó. Ele está me perguntando aqui se vai desgastar antes do arco 014. Mas se for necessário, você já pode desgastar antes. Por exemplo, paciente classe 3 com apiamento excessivo inferior e mordida de topo. Se você não fizer o desgaste interproximal inferior antes de passar o fio 014, você pode piorar essa relação anterior. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. E a última dúvida, trabalha com mini implante? Por quê? Porque eu acho que hoje é uma
uma condição de todo mundo trabalhar com mini implante, mas às vezes a gente tem que perguntar para o profissional, para o colega. Por que eu não preciso verticalizar esses molares, então eu tenho que verticalizar e intruir? Como é que é a melhor maneira e o mais fácil de tudo? É colocar 2 mini implantes por distal, associar e colar 2 botões na mesial desses molares e passar o elastique corrente por cima da coroa. Eu vou melhorar aqui para você ver, ó. Vou chegar mais perto. Ó, eu coloco um mini implante por distal, colo um botão na mesial e passo um elastique corrente por cima. Então, qual vai ser a resultante? Verticalizar e intruir, tá? Verticalizar e intruir. Então, isso eu não vou por problema de abertura da mordida na região anterior, porque eu estou verticalizando esse dente e intruindo. E isso acontece, essa biomecânica, muito rápido, mas muito rápido. Tá? 2, 3 meses, esses 2 molares aí estão verticalizados muito rapidamente, sem o paciente reclamar de dor, sem nada. É muito tranquilo. Então vamos lá, esclarecidas as dúvidas, tá? A gente faz o planejamento então. Conversei com o colega conversou com o reabilitador falou que não ia mexer nos caninos, que não precisava intruir o 11, que ele ia fazer uma gengivoplastia, e o colega falou que sabia trabalhar com mini implante, que a gente vai usar para verticalizar esses molares. Então a gente tem que respeitar, né? Porque esse paciente veio por uma indicação de um colega. Então, como é que vai ser o planejamento aqui? Ó? Montagem 5x5. Eu não vou mexer nesses primeiros molares superiores agora. Por quê? Porque eu primeiro preciso intruir os inferiores para poder mexer no superior. Certo? Então, montagem 5x5. Botão na lingual do 17 e 27. Lembra que é uma mordida de topo. Mini implante entre o 15 e o 14 e o 25 e o 24. Então, pode ser um mini implante aí de aço pequeno, ou pode ser um mini implante de titânio, tá? E aí eu vou associar elástico em corrente. Então você vê que eu tenho o giro da vestibular para mesial, da distal, da lingual para distal. Então se eu colocar um mini implante aqui, associar um botão e ligar aqui o elastique ao mini implante, esse dente gira. Então eu já corrijo o giro. Eu já corrijo a giroversão do 17 e do 27 com um mini implante entre o 15 o 14 e o 15, o 25 e o 24, botão na lingual do 17 e 27 e estou girando, corrigindo a giroversão desses molares. Então já estou trabalhando no 5x5 com o aparelho, mas eu já estou trabalhando no 6 e no 17 e no 27, corrigindo a giroversão com os mini implantes e elastique corrente. Vou colocar um fio 014 termoativado de ródio do 5x5. Os wings vou colocar na mesial e distal do 21. E não vou usar levante. Tá? Não vou usar levante. Vamos lá, Vicente. Se o 38 e o 48 estivessem presentes, como você faria a verticalização dos molares inferiores? Aí teria que avaliar, tá? Mais um pouquinho. Mas às vezes a gente faz a extração do 38 e do 48 para verticalizar o 37 e 47, tá? Então às vezes precisa fazer a extração desse 38 e 48, tá bom? Ou avaliar, tá? Aí teria que avaliar. Tá? Existe um arco que eu trabalho, que é um arco de gunmetal, que em breve todo mundo vai estar trabalhando com esse arco, e com o arco de gunmetal, fazendo uma alça na mesial desse molar e um tip back bem acentuado, eu consigo verticalizar o 38 e o 37 e o 38 sem precisar extrair o 38. Mas isso tudo vai depender do grau de angulação desse molar, do 38 e do 48, do 38 e 37, né? Do grau de angulação desses dentes, para ver se eu consigo verticalizar os dois. Se eu não conseguir, extrai o último e verticaliza o segundo molar. Tá bom? Outra pergunta. William, risco de recobrimento gengival sobre o mini implante na distal. Então, por isso que eu coloquei ali, o mini implante nesses casos não pode ser um mini implante de titânio, porque o mini implante de titânio tem um transmucoso muito pequeno. Tem que ser um mini implante de aço. Eu uso da DAT Steel, que tem transmucoso de 6 milímetros.
Então é o melhor, tem transmucoso até de 7, se eu não me engano. Então você tem que colocar realmente ali uma boa pergunta também, é um parafuso de um transmucoso maior. E tem que ser de aço. Por que de aço? Porque ali é um osso que tem uma densidade um pouco maior e é um local onde eu preciso de um transmucoso maior. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi, pergunta aqui. Francisco Nogueira, cantilever também? Também, mas Francisco, eu quero que você entenda o seguinte, ó. No inferior, eu não vou colocar aparelho fixo. Eu só vou melhorar a verticalização dos molares e vou entrar só com alinhador. Porque é um caso indicado para alinhador. Então eu vou verticalizar o 37 e o 47, e a hora que esses 37 e 47 tiver verticalizado é que eu entro com embaixo, não vai aparelho fixo, só vai alinhador. Então eu estou trabalhando com uma biomecânica híbrida já lá de começo, tá? O que eu quero que vocês entendam é que essa discussão que nós estamos tendo aqui é a discussão que nós vamos ter em todos os casos de vocês que forem híbridos e que forem alinhador também, porque o pessoal também conversa com vocês. Na segunda consulta, olha aí o Francisco, que você me perguntou. Na segunda consulta, após a verticalização do 37 e 47, nós vamos moldar esse paciente, fazer uma contenção provisória, que eu chamo de alinhador 1 ou de alinhador 0. Então, verticalizei o inferior, eu vou usar só alinhador. Tá? Por isso que não dá para usar o cantilever aí. Tá bom? Tem algum livro de mini implante focado na biomecânica parenteral, professor? Tem o livro do Márcio Almeida, um excelente livro. Muito bom livro. Pode comprar o livro do Márcio Almeida, que é muito bom. E no nosso livro de ortodontia, o terceiro livro que nós lançamos, tem um capítulo do Fábio e do Rodrigo falando dos mini implantes de aço lá do nosso livro também. Mas o do Márcio Almeida é um livro específico desses mini implantes, tá bom? Vai lá, Maurício. Um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau. Então, após a verticalização desse molar, eu vou já moldar e fazer uma contenção provisória, esperando o superior. Na segunda consulta do superior, eu já corrigi a giroversão, certo? Então agora eu vou fazer uma colagem passiva do 17. Lembra por que passiva no 17? Porque eu não consigo, pode ser alinhador de transição, eu chamo de alinhador 0, ou contenção provisória, e qualquer nome que você quiser, tá? Então eu colo o 17 passivo, por quê? Porque eu não posso verticalizar esse molar, lembra que ele tem uma relação com o seio maxilar. Então essa colagem passiva, eu quero dizer o que é? É o tubo alinhado e nivelado pelo fio, ele só vai instruir, não vai corrigir a angulação. Já no 27 eu vou colar para corrigir a angulação, já vou colar o bract angulado. E vou fazer a extrusão do 17 e 27. Para ajudar nessa extrusão, eu vou associar um botão na lingual do 17, na lingual do 27, e vou associar um elástico um elástico 316 leve. Da onde? Da lingual do 17 e 27 para um botão que vai ser colado na contenção provisória, no alinhador inferior, na região do 36 e 46. Entendeu? Ele vai estar com o alinhador, mas na região do 36 e 46 ele vai estar com um botão. E aí eu vou associar ao 17 e 27 esse elástico que já vai extruir e expandir para resolver o problema da extrusão que ele precisa e da expansão que ele precisa. E vai estar com fio 0,14 termoativado superior. Tá entendendo? Bem legal, né, esse planejamento? É assim que você vai receber. A terceira etapa, eu finalizei a extrusão do meu molar superior, eu finalizei a correção da angulação, expandi os meus molares. Quanto tempo? Cara, nesse caso aí, vou colocar um tempo máximo desse superior, 8 meses de aparelho. Coloque 10 meses de aparelho. Não vai dar 10 meses, mas vamos colocar 10 meses de aparelho fixo. Depois ele entra com o alinhador. Tá? Então, nessa fase eu vou remover o aparelho superior, vou fazer a contenção provisória,
vou fazer o escaneamento e vou submeter essas fotos lá no site da New Aligner, e onde nós vamos iniciar o tratamento com o New Evolution. E aí é esse fluxograma agora. Ele vai fazer a remoção do aparelho. Por que está tão esbranquiçado aqui assim? Ele vai fazer a remoção do aparelho. Aí. Depois ele vai fazer a remoção do aparelho, uma contenção provisória. Só pode fazer o escaneamento após a remoção do aparelho. Fez o escaneamento, manda lá para nós. Depois de 3 dias, 4 dias, vai receber o setup digital. Recebe o setup digital. Você aprovou o setup digital. Está aprovado isso? Aprovou. Aí você vai receber, vai ser impresso os modelos, estampados os alinhadores, e você recebe os alinhadores aí na sua casa, num prazo de 14 dias você está recebendo. Então é nesse nível que nós vamos estar trabalhando com vocês, procurando a excelência em todos os passos, e nós estamos abertos aqui a receber de vocês dicas, orientações, críticas, tudo para que o processo fique melhor, tanto para nós, para vocês e principalmente para o paciente de vocês.